Isso aí, Rondonópolis precisa começar a falar grosso com candidatos a governador. Precisa acabar esse preconceito contra a cidade. E os governadores que entram ali precisam saber que ele é inquilino. Os negócios são feitos com o estado de Mato Grosso, não é feito com o governador. Então, se um contrato foi feito com o estado de Mato Grosso, ele precisa ser cumprido. Então, o que ocorreu? O governador, à época, foi o governador Blairo Maggi, ele convidou essa empresa e deu em torno de 60% de renúncia fiscal para que eles viessem instalar uma fábrica aqui em Rondonópolis. Os caras vieram. Quando eles começaram a fazer aqui, teve a proposta de entrar uma empresa aqui que ia mexer com fábrica de latinha, uma coisa assim. E aí o governo propôs que eles absorvessem essa questão da latinha. Ele falou, não, mas aqui a gente só está preparado para mexer só com garrafas. Se for mexer com latinha, é uma outra estrutura, é um investimento totalmente diferente e a gente não tem condições. Nesse caso, a gente teria que ser como se fosse montar outra fábrica. E aí ele falou, e o aporte de gente é outro. Foi então dado mais 30% para eles, praticamente renúncia total para eles, então fazer uma fábrica ultramoderna, com latinha e com tudo aí. Foi 60 e mais 30. Isso já foi na virada do governo, foi a promessa que o Blairo fez. Não, pode fazer que nós vamos dar. Então, na virada do governo Silval, na virada do governo Blairo, foi dado esses 30% para ele. Então, 60 e mais 30. Foi feito. Foi feito isso. E eles geraram empregos, em torno de 1.200 empregos. Bom, já naquela época, quem torcia o nariz para isso tudo? Um cidadão chamado Mauro Carvalho. Mauro Carvalho, que, por sinal, hoje é secretário de governo do Mauro. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, e por coincidência, ele é o principal concorrente dessa empresa. Ele é da Ambev. Eu não tenho nada a ver com os negócios dele. Por mim, ele pode lucrar. Deputado, isso que o senhor está falando aí ainda não veio à tona. O senhor está falando para mim, o senhor sabe que agora eu vou. Então quer dizer que esse secretário tem relacionamento financeiro ou envolvimento com a Ambev. Ele é dono. Então o que acontece? Só para explicar. Rondonópolis já teve instalado aí uma empresa quase do mesmo porte, chamada Santana Têxtil, com os mesmos moldes. Foi dado a empresa e tarará, tarará. De repente vem o outro governo e fala, não vai ter mais isso, não vai ter mais isso, o algodão, a pauta não é essa, fecha o negócio e as pessoas vão embora. O que acontece? Qual a minha briga, Marcelo? É que em briga de elefante, quem sofre é a grama. O empresário, ele tem lá um contratempo, mas o mais barato numa indústria é a parede. Ele vai para outro estado, que vai querer ele de braços abertos. Se amanhã ou depois o Mauro começar com frescura aí, essa empresa pega esse negócio dele, põe em cima de um caminhão e vai aqui para o estado de Goiás. E Mato Grosso perde 1.200 empregos. Então, o que acontece? Nós já perdemos a Nortox, já perdemos a Santana Têxtil, e aí fica essa frescurada. Bem, fechando a questão da Petrópolis. Qual é o discurso do governo? Olha, eles são devedores, eles são pilantras, eles são sonegadores contumazes, eles estão na Lava Jato. Esse é o discurso do governo. E eles estão inadimplentes. Bom, eles estão inadimplentes primeiro por quê? Porque quando entrou o governo Mauro, eles entenderam que os incentivos que foram dados para Petrópolis é um incentivo ilegal, calcularam, deu em torno de 1 bilhão, jogou na dívida e falou, pronto, vocês estão devendo. Estão devendo. Entendi. Então, pague isso aí, vocês vão ter direito a incentivo fiscal. Bom,
Malandramente. Malandramente a história. É por aí. Aí o que ocorre? Não vai ter direito nunca, né? Não vai ter direito nunca. Bom, vocês são devedores quanto mais. Os caras, eu fui para cima. Os caras me mostraram todas as certidões. Não estão inadimplentes em lugar nenhum. Os caras estão na Lava Jato. É verdade. Só que tem mais gente na Lava Jato. Eu li em tudo que é lugar que tem mais gente na Lava Jato. Inclusive lá do Paiaguás. Eu não quero saber se o presidente da Petrópolis está na Lava Jato, se ele está em que operação que está. Eu quero saber o seguinte, tem 1.200 mato-grossenses empregados. Para mim, podia ser o Fernandinho Beiramar, podia ser quem fosse. Está dando emprego, o problema dele com a justiça é outra coisa. É outra coisa. E que responda lá, no fórum adequado. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, eu esses dias falei lá, eu quero crer, mas não acredito. É assim. Eu queria que fosse, mas não acredito. Que isso aí não tem nada a ver com a velha vontade de que a Petrópolis não tivesse aqui do Mauro Carvalho. Eu vou investigar isso aí, deputado. Porque o amigo dele é quem está lá. Ele me disse que não tinha incentivos fiscais, mas um dos primeiros atos do Galo, quando no governo Táxi, foi sim, ele ganhou um incentivo fiscal. As empresas dele têm sim. Então, sim, tem interesse sim. Se não tem interesse contrário, não tem vontade. Não tem vontade que a empresa fique aqui. Alguma coisa há nesse negócio aí que não está bem explicado. Então, eu disse o seguinte, esses dias para o governador. Governador, briga de elefante, quem sofre é a grama. Então é o seguinte, não pise na grama de Rondonópolis. Tirem os pés da grama de Rondonópolis. Porque nós estamos cansados de ser pisado. Há muito tempo não tem investimento do governo do estado em Rondonópolis. O último foi essa casca de ovo que fez aí no anel viário. Não tem. Eu mandei dinheiro para o governo para comprar um mísero raio-x e um tomógrafo aí para o hospital regional, que me falaram que estava quebrado, e não compraram. Esse secretário de saúde não atende ninguém. Então é um governo arrogante, sim. Então, o que ocorre? Não manda recursos para Rondonópolis, não dá a trela para a segunda maior cidade do estado, uma cidade que contribui muito, e ainda quer tirar a empresa. Então, assim, é uma cobrança muito séria que eu tenho feito. Eu já tomei algumas providências e vou continuar tomando. Na hora certa eu vou divulgar, porque a Rondonópolis me deu 17 mil votos, não foi para eu ficar parado. E já conversei com o prefeito, tenho todas as diferenças políticas com o prefeito. Falei para o prefeito esses dias, nós vamos nos enfrentar aí nas eleições, não vamos estar do mesmo lado, mas quero cerrar a fileira e quero o senhor do lado aqui para a gente enfrentar essa guerra, para não perder esses empregos. E o prefeito topou. Eu falei, nessa briga eu quero estar do lado, chamei a Câmara de Vereadores, e não é só o prefeito, eu conclamo aqui, Marcelo, você, toda a imprensa de Rondonópolis, nós precisamos estar juntos, porque o governo está sendo cínico, nessa situação. É o que você falou, malandramente, não é cínico a palavra, né? É malandramente, é assim, eu chamei de empurrão de corpo, porque quando você quer tirar uma empresa, não precisa fazer nada, basta deixar a inércia e o cabedal jurídico faz o resto. Medeiros, respondendo uma pergunta aqui, tem muitas perguntas, não dá para responder, mas o Marcelo Ferreira, ele perguntou se o asfaltamento das binárias da Avenida dos Estudantes foi emenda tua.